Clara e Gustavo tinham o tipo de relacionamento que, para os olhos externos, parecia perfeito. Eles se conheceram na juventude e, após anos de namoro, se casaram em uma cerimônia linda cercada por amigos e familiares. Clara sempre foi uma mulher dedicada, amorosa e cuidadosa. Ela acreditava no casamento como um laço sagrado, construído com confiança e respeito mútuo. Nos primeiros anos de casamento, Gustavo era um marido atencioso. Ele tinha uma carreira promissora no setor empresarial, e Clara o apoiava em cada passo, mesmo que isso significasse que ele passava longas horas no trabalho. Clara, por sua vez, era uma mulher trabalhadora, porém, seu foco principal sempre foi sua casa e o relacionamento. Ela se orgulhava de criar um ambiente acolhedor, sendo o porto seguro de Gustavo. As noites de jantar juntos, as viagens de fim de semana e os pequenos gestos de carinho entre os dois faziam com que Clara acreditasse que havia encontrado o amor para toda a vida. Com o passar do tempo, no entanto, as coisas começaram a mudar. Gustavo, que antes era presente e interessado em compartilhar os detalhes do seu dia, começou a se distanciar. Inicialmente, Clara atribuiu isso à pressão do trabalho, já que ele havia sido promovido e suas responsabilidades aumentaram. Ele passava mais tempo fora, alegando que precisava viajar a negócios com mais frequência e participava de reuniões após o expediente. Clara, embora percebesse as mudanças, confiava no marido. Ela acreditava que os altos e baixos faziam parte de qualquer relacionamento e que eventualmente as coisas voltariam ao normal. Quando Gustavo chegava em casa tarde ou saía apressado sem explicação, ela apenas sorria e tentava ser compreensiva como sempre havia sido. Mas algo começou a incomodá-la profundamente. Pequenos detalhes que antes ela ignorava começaram a se tornar evidentes. Gustavo passou a se arrumar com mais cuidado para sair, mesmo que fosse somente para o trabalho. Ele parecia cada vez mais distante emocionalmente, e as desculpas para os atrasos ou ausências se tornavam menos convincentes. A intimidade que eles compartilhavam foi esfriando, e o carinho que antes era natural se tornou raro e forçado. Clara sentia que estava sozinha dentro do próprio casamento. Suas tentativas de se conectar com Gustavo, seja através de conversas ou momentos a dois, eram frequentemente rejeitadas ou adiadas. Ele estava sempre cansado ou preocupado com o trabalho e Clara, preocupada em não ser uma esposa chata ou desconfiada, evitava pressioná-lo. Mesmo assim, as suspeitas começaram a crescer. Ela ouvia comentários discretos de conhecidos, algumas amigas chegavam a insinuar que talvez Gustavo estivesse envolvido com outra mulher, mas Clara recusava-se a acreditar nisso. Afinal, como poderia o homem com quem ela havia dividido tantos momentos bons ser infiel? Ela preferia pensar que era uma fase difícil, que as coisas se resolveriam com o tempo. Para manter a harmonia em casa, ela silenciava suas dúvidas e evitava qualquer tipo de confronto. Além disso, Clara sempre se viu como uma esposa dedicada, quase perfeita, que fazia de tudo para agradar o marido. Isso a fez por muito tempo se culpar pela distância entre eles. Será que ela estava falhando em alguma coisa? Será que precisava mudar? Essas perguntas a rondavam constantemente. O casamento para Clara era uma base sólida, uma fundação que deveria resistir aos desafios. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que estava construindo tudo sozinha, enquanto Gustavo se afastava mais e mais. Essa sensação de abandono emocional crescia dentro dela, mas a esperança de que as coisas se ajustassem a mantinha no relacionamento. Foi esse cenário de dúvidas, silêncio e sofrimento que levou Clara a finalmente seguir Gustavo naquela noite. Naquela sexta-feira à noite, Clara estava determinada a acabar com as dúvidas que corroíam sua mente. Havia-se passado meses desde que começara a notar as mudanças sutis no comportamento de Gustavo. Ela nunca havia confrontado diretamente o marido sobre suas suspeitas, mas, naquele dia, algo dentro dela mudou. Cansada de viver na incerteza, Clara decidiu que era a hora de descobrir a verdade por si mesma. Quando Gustavo saiu apressado de casa, alegando uma reunião de última hora com clientes importantes, Clara sentiu o estômago revirar. Ele não usava mais as desculpas detalhadas e bem elaboradas de antes. Agora parecia que qualquer desculpa bastava. Clara vestiu-se rapidamente, pegou sua bolsa e discretamente, saiu logo atrás dele. Ela manteve distância suficiente para não ser notada, mas sempre o tinha em vista. Gustavo dirigia calmamente pela cidade, o que só aumentava a tensão em Clara. Ele não parecia preocupado, nem ao menos olhava para os lados, como alguém que tivesse algo a esconder. Isso a fez pensar por um breve momento que talvez estivesse exagerando.
Mas conforme o carro dele fez uma curva e entrou em uma rua conhecida por seus restaurantes elegantes, o coração de Clara disparou. Gustavo estacionou o carro em frente a um dos restaurantes mais sofisticados da cidade, um lugar que ele jamais escolheria para uma simples reunião de negócios. Clara ficou a uma distância segura e observou enquanto ele saía do carro. Logo em seguida, uma mulher se aproximou dele. Ela estava deslumbrante, trajando um vestido simples, mas elegante, com longos cabelos castanhos que desciam pelos ombros. Clara a reconheceu imediatamente. Era Germânia, uma agricultora que havia sido cliente de Gustavo há alguns meses. Germânia comprara tratores diretamente da empresa onde ele trabalhava, e Clara lembrava-se de tê-la encontrado em algumas ocasiões sociais. Germânia era uma mulher forte e independente, conhecida por comandar sozinha a fazenda de sua família. Clara sempre teve uma boa impressão dela, achando-a simpática e determinada. Mas agora vê-la ali com Gustavo, trocando olhares íntimos, apertando levemente seu braço enquanto riam juntos, era um soco no estômago. Eles entraram no restaurante e Clara ficou alguns segundos paralisada sem saber como reagir. O nó na garganta parecia impossível de engolir. Cada passo que eles davam em direção ao restaurante era como um golpe em seu coração. O homem que ela amava, o homem com quem havia construído uma vida, estava ali, sorrindo e mostrando uma intimidade com outra mulher que ele há tempos não demonstrava com ela. Clara desceu do carro, suas pernas trêmulas, e caminhou até a entrada do restaurante. O vidro das janelas permitia que ela visse claramente o interior do local, e o que viu confirmou todos os seus temores. Gustavo e Germânia estavam sentados em uma mesa no canto, conversando, rindo como se o mundo ao redor não existisse. O jeito como ele olhava para Germânia era devastador para Clara, com uma admiração que ela já não via há muito tempo em seus próprios olhos quando a olhava. Ela ficou ali observando em silêncio. O que mais a chocou não foi apenas a traição física, mas a conexão emocional que parecia tão evidente entre eles. Gustavo segurava a mão de Germânia sobre a mesa, acariciando seus dedos enquanto ela sorria docemente para ele. Era como se estivessem em um romance adolescente, e Clara, ali do lado de fora, fosse uma estranha espiando a felicidade de outra pessoa. A raiva fervia dentro dela, mas ao mesmo tempo, uma calma surpreendente tomou conta. Ao invés de invadir o restaurante e fazer uma cena, como muitos fariam, Clara respirou fundo. Havia uma dignidade nela que Gustavo nunca mais teria. Ela sabia, naquele momento, que algo mudaria, e não era apenas em seu casamento, mas em sua própria vida. Ela não era mais a esposa insegura, esperando pelo amor e atenção de um homem que claramente atraía. Ela seria a dona do seu destino. Clara deu meia volta e entrou no carro, mas antes de ir embora, pegou o celular e tirou uma foto discreta do casal pela janela do restaurante. Uma prova silenciosa de que aquele capítulo de sua vida estava prestes a ser encerrado. Ela não precisava daquela imagem para confrontar Gustavo. Pelo contrário, ela a guardaria como um lembrete de sua própria força, de que ela havia passado por aquilo e saído mais forte. Enquanto dirigia de volta para casa, Clara sentiu uma mistura de dor e liberdade. Era doloroso, sim, saber que o homem a quem dedicara tantos anos de sua vida a havia traído com uma cliente, alguém que ele provavelmente encontrava a cada oportunidade de trabalho. Mas ao mesmo tempo, naquele momento, Clara percebeu que o verdadeiro poder estava em suas mãos. Ela voltaria para casa, mas seria uma nova mulher. E Gustavo, tão cego por sua própria arrogância, ainda não sabia o que estava por vir. Nos dias que se seguiram, Clara não mencionou o que havia visto. Continuou a viver como se nada tivesse acontecido, fingindo acreditar nas desculpas de Gustavo para seus constantes sumiços. Mas internamente, Clara havia começado sua transformação. Ela decidiu que não ficaria presa ao papel de uma esposa traída e infeliz. Primeiro, ela se inscreveu em uma academia. Começou a cuidar mais de si mesma, perdeu peso, melhorou sua alimentação e, com o tempo, seu corpo foi ganhando mais energia e força. Clara também começou a investir em tratamentos de beleza. Fez o cabelo, cuidou da pele e renovou seu guarda-roupa. Ela, que sempre foi uma mulher bonita, floresceu novamente em uma versão ainda mais confiante de si mesma. Enquanto transformava sua aparência física, Clara também começou a se destacar nas redes sociais. Passou a postar fotos, mostrando seu progresso, sua nova vida, mas sem nunca mencionar Gustavo. As fotos eram elegantes, naturais e logo chamaram a atenção, inclusive dos amigos de seu marido.
Ela começou a curtir discretamente as fotos dos amigos de Gustavo, que rapidamente notaram sua mudança. Comentários elogiosos surgiram, mensagens começaram a aparecer no privado, e Clara, com sutileza, se permitiu explorar essa atenção. Gustavo, por sua vez, estava começando a notar algo estranho. Embora Clara nunca o confrontasse, ela parecia mais distante, mais confiante e principalmente mais bonita do que nunca. Ele não sabia que ela já sabia de sua traição, mas o impacto de sua transformação era visível, até mesmo para ele. Seus amigos que antes nem notavam Clara, agora faziam elogios a ela na frente dele, e isso começou a mexer com seu ego. O poder que Clara encontrou ao investir em si mesma foi sua maior vingança. Ela não precisava gritar ou confrontar Gustavo diretamente. Sua mudança falava por si só. Aos poucos, ela recuperou sua autoestima e a certeza de que merecia mais e que era ela, e não ele, quem tinha o controle de sua vida. E assim Clara seguiu em frente, vivendo para si, cada vez mais realizada. Gustavo, por sua vez, perdeu aquilo que jamais soube valorizar. Entre os muitos elogios e curtidas que ela recebia, um nome chamou sua atenção: Roberto. Ele era o dono da revenda de tratores onde Gustavo trabalhava. Roberto sempre fora educado e cordial com Clara nas poucas ocasiões em que se encontraram em eventos da empresa, mas agora, ele parecia estar cada vez mais interessado. Começou a curtir suas fotos com frequência e eventualmente deixou comentários elogiosos, elogiando sua beleza e força. Clara, que até então não via Roberto além de uma figura profissional e distante, começou a perceber o interesse dele de outra forma. A princípio, as interações eram sutis. Roberto comentava algo casualmente, como "você está radiante", ou "é inspirador ver sua dedicação". Clara respondia com gratidão, mantendo o tom amigável, mas aos poucos as mensagens começaram a se tornar mais pessoais. Roberto começou a enviar mensagens privadas, elogiando-a de maneira mais direta. "Você está incrível, Clara. Sempre soube que você tinha esse brilho, mas agora ele está irresistível". Clara, que há muito tempo não sentia esse tipo de atenção, especialmente de alguém com a posição e o charme de Roberto, começou a jogar o mesmo jogo. Ela sabia que isso a colocava em uma posição de poder e, ao mesmo tempo, era uma forma de retaliação silenciosa contra Gustavo, cujo chefe estava claramente encantado por sua esposa. E assim, o que começou como uma troca de elogios inofensivos logo se transformou em algo mais provocativo. Clara enviava fotos sutis, sempre elegantes, mas com um toque de sensualidade que Roberto imediatamente notava. As conversas evoluíram para trocas de mensagens cada vez mais picantes. Roberto, fascinado pela nova Clara, enviava elogios e deixava claro que estava cada vez mais interessado nela, tanto física quanto emocionalmente. Ele começava a sugerir encontros discretos e Clara, embora se sentisse poderosa por ter a atenção do chefe de Gustavo, sabia exatamente o que estava fazendo. Ela jogava com as cartas na mão, se permitindo levar pela excitação de ser desejada, mas com um objetivo claro em mente: seu plano de vingança estava apenas começando. Certa tarde, Roberto propôs um encontro pessoalmente. Ele escolheu um restaurante elegante fora da cidade, longe dos olhos curiosos, claro, longe de Gustavo. Clara aceitou o convite com um sorriso, sem demonstrar a menor hesitação. O dia do encontro foi cuidadosamente planejado. Ela vestiu-se de forma impecável, com um vestido preto justo, que realçava sua nova silhueta esbelta, e um par de saltos que a faziam se sentir poderosa. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados e a maquiagem destacava sua beleza natural. Ela olhou para si mesma no espelho antes de sair, satisfeita com o que via. Essa era a mulher que sempre esteve ali, escondida, esperando para emergir. No restaurante, Roberto já a aguardava. Ao vê-la entrar, seus olhos brilharam, claramente impressionados. Ele se levantou, beijou a mão de Clara, e ambos se sentaram em uma mesa reservada, afastada, criando uma atmosfera de intimidade. O ambiente era perfeito, com luz baixa e uma música suave ao fundo. Eles pediram vinho e, entre goles e olhares intensos, começaram a conversar sobre a vida, suas ambições e desejos. Roberto, já completamente envolvido, não hesitou em elogiar Clara abertamente. "Você está mais maravilhosa do que nunca, Clara. Não sei como Gustavo teve coragem de te perder de vista." Clara, mantendo seu sorriso enigmático, apenas respondeu: "Algumas pessoas não sabem o que têm até perder, Roberto." As mãos dele tocaram as dela sobre a mesa, e a química entre os dois era palpável.
A tensão sexual que haviam alimentado durante semanas de mensagens picantes agora estava ali, à flor da pele. Roberto, encantado e um tanto atordoado, se inclinou para mais perto, deixando claro que estava disposto a levá-la para um novo nível de intimidade. Clara sabia que era o momento exato que ela esperava. Não se tratava apenas de atração, mas da vingança calculada que ela havia planejado. Ela o provocou com olhares sedutores e um toque de flerte refinado. E quando Roberto finalmente sugeriu que fossem a um local mais privado, Clara recuou levemente. Ela sorriu com malícia, deixando Roberto ansioso, e disse calmamente: "Não vamos nos precipitar, Roberto. Eu gosto de ir com calma. Mas tenho certeza de que vamos chegar lá." Ela sabia que mantê-lo desejando-a era parte de seu plano. Ela não estava apenas jogando um jogo de sedução, estava mexendo com algo maior. Gustavo, o marido que a traiu, teria que lidar com o fato de que o homem que controlava sua carreira estava encantado e obcecado por sua esposa. Quando Clara saiu do restaurante naquela noite, com a promessa de um futuro encontro, ela sabia que tinha o controle total. Gustavo ainda não fazia ideia, mas o cerco estava se fechando. Ela estava prestes a dar o golpe final, e o que começou como um plano de vingança estava prestes a explodir, não só no casamento, mas na carreira de Gustavo também. O jogo de Clara estava apenas começando, e as cartas estavam todas em suas mãos. Roberto estava completamente enfeitiçado por Clara. Ele via nela não apenas uma mulher linda e inteligente, mas também uma oportunidade de escapar da monotonia que cercava sua própria vida. A química entre eles era inegável, e a expectativa de um encontro mais íntimo só aumentava sua excitação. Assim ele bolou um plano perfeito. Um jantar na capital do estado, em um restaurante luxuoso e reservado, onde eles poderiam, finalmente, levar sua relação a outro nível. Mas para que isso fosse possível, Roberto precisaria garantir que Gustavo estivesse longe. Com sua influência e autoridade como chefe, Roberto não teve dificuldades em programar um curso de atualização em São Paulo para Gustavo. Era uma semana inteira, supostamente dedicada ao treinamento em novos modelos de tratores que a revenda começaria a comercializar. Gustavo, sem suspeitar de nada, aceitou a proposta, vendo isso como uma oportunidade profissional. Afinal, ele confiava plenamente em Roberto e, de alguma maneira, ainda acreditava que sua esposa, Clara, estava alheia às suas traições. Clara, por outro lado, viu a proposta de Roberto como a oportunidade perfeita para dar o próximo passo em seu plano de vingança. Ela sabia que poderia finalmente expor Gustavo e, ao mesmo tempo, usar Roberto como parte de sua estratégia. No entanto, para Clara, o objetivo final não era simplesmente ter um caso com o chefe de seu marido. Isso seria simples demais. Ela queria algo maior, algo que atingisse Gustavo em sua essência, que o destruísse publicamente e o fizesse ser reconhecido como o maior corno da cidade. A semana do curso chegou e Gustavo partiu para São Paulo, sem a menor ideia do que estava por vir. Clara, por sua vez, se preparava para o grande jantar com Roberto. Ele havia reservado uma suíte em um dos hotéis mais caros da capital e feito todos os arranjos para que a noite fosse perfeita. No dia do encontro, Clara escolheu cuidadosamente o que vestir. Um vestido vermelho justo, sensual sem ser vulgar, que destacava suas curvas e fazia com que todos os olhos se voltassem para ela. Estava pronta para desempenhar seu papel com perfeição. O jantar no restaurante 5 estrelas foi um sucesso. Entre goles de vinho e conversas sutis, Roberto estava cada vez mais encantado por Clara. Ele não conseguia tirar os olhos dela e em cada palavra trocada, a tensão sexual aumentava. Depois de horas de flerte e olhares insinuantes, Roberto a convidou para subir à suíte que havia reservado. Clara, com um sorriso malicioso, aceitou o convite. Ela sabia que estava no controle. Mas, enquanto Roberto pensava que teria uma noite íntima e discreta com Clara, ela já havia orquestrado algo muito maior. Antes de sair de casa, Clara havia combinado com algumas amigas próximas, que faziam parte do círculo social dela e de Gustavo. Uma delas era jornalista de uma pequena coluna de fofocas, que sempre estava à procura de um escândalo local. Clara havia confidenciado a ela todos os detalhes da relação entre Roberto e Gustavo e insinuado que o chefe do marido estava secretamente envolvido com uma mulher misteriosa. Tudo o que sua amiga precisaria fazer era garantir que a imprensa local soubesse do encontro na capital. Clara e Roberto chegaram ao hotel, e ele a levou até a suíte luxuosa, onde tudo estava preparado para uma noite de paixão.
Mas mal sabiam que a vingança estava prestes a explodir. Eles passaram a noite juntos, e Roberto estava mais envolvido do que nunca. O desejo de tê-la finalmente consumado o deixou cego para o que Clara havia planejado. No entanto, naquela mesma noite, enquanto eles estavam juntos, um fotógrafo, amando da amiga de Clara, aguardava no saguão do hotel, pronto para flagrar a saída deles na manhã seguinte. E como esperado, no dia seguinte, Clara e Roberto saíram juntos, rindo e trocando olhares cúmplices, sem imaginar que estavam sendo fotografados. O fotógrafo tirou várias fotos, capturando os dois em momentos íntimos. Logo depois, as fotos foram enviadas para o jornal local, onde a manchete estampava: escândalo na revenda de tratores. Chefe é visto com mulher misteriosa, esposa de funcionário. Clara não apenas havia exposto Gustavo publicamente, como também fez com que ele se tornasse motivo de piada na cidade. A notícia se espalhou rapidamente. Quando Gustavo ainda estava em São Paulo, totalmente alheio à situação, começou a receber mensagens de amigos e colegas, todos rindo da situação. A cidade estava em alvoroço. Todos comentavam sobre a traição de Roberto, e o nome de Gustavo estava em todas as bocas. Ele não era mais o marido que traía, agora era o homem traído, o corno mais famoso da cidade. Roberto, que antes se sentia no controle, logo percebeu o que havia acontecido. Ao ver as manchetes e as fotos, ficou chocado. Clara, fria e calculista, o havia usado como parte de um plano maior, e ele, em sua arrogância, nunca desconfiou. Roberto sabia que sua reputação estava arruinada, mas, mais do que isso, ele sabia que Gustavo jamais perdoaria essa traição duplamente dolorosa, do chefe e da esposa. Quando Gustavo voltou de São Paulo, encontrou uma cidade que já o via de forma diferente. Seu orgulho estava em pedaços, sua carreira comprometida, e seu casamento claramente destruído. Clara, por sua vez, havia finalmente atingido seu objetivo. Sua transformação física e emocional não foi apenas para seu próprio benefício, mas para mostrar a todos, inclusive a Gustavo, que ela não era uma vítima. Ela era a verdadeira vencedora dessa história. Agora, Clara estava livre. Não só havia se vingado de Gustavo, mas também se livrado do peso daquele casamento tóxico. Ela tinha o controle de sua vida, e sua vingança não poderia ter sido mais perfeita, pública, humilhante e definitiva.